Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo Mais da CISP, onde discutiremos os tópicos do mundo de crédito e cobrança. Hoje quem vos fala sou eu, a Kemi Takimoto, e ao meu lado, como sempre, meu colega Thiago Lopes. É isso aí, Akemi. Hoje nós vamos entrar aí nos assuntos do setor de crédito e cobrança. Nós temos aqui um convidado especial. Ele vai falar um pouco sobre um portal de treinamento que vai inovar a área também. Exatamente. O nosso convidado é o Guilherme Alonso. Seja muito bem-vindo. Ele é parceiro do canal Tabelando com Tambellini, head de parcerias e canais estratégicos da Assertiva Soluções, é especialista no mercado de crédito, prevenção à fraude e cobrança. O portal Tabelando com Tambellini é uma referência. Oferece cursos, mentorias, blog e insights valiosos para profissionais da área, além de um canal no YouTube repleto de conteúdo relevante. Seja bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. Pessoal, muito obrigado. Fico muito feliz aqui de poder falar sobre um assunto que eu gosto demais, que é crédito e cobrança. Muito obrigado, Kemi. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todo o pessoal da CISP que está nos assistindo aqui hoje também, os associados. Fico muito feliz mesmo de poder falar sobre esse assunto hoje com vocês. Tá joia. Guilherme, dando início à nossa conversa aqui, nós sabemos que o setor de crédito e cobrança passou por muitas mudanças, né, nos últimos anos. Sim. Tem uma pergunta aqui: como que você avalia o cenário atual? O que mudou desde que você começou sua carreira? Legal, bacana. Eu gosto sempre de contar a primeira experiência que eu tive com crédito e cobrança, que foi ver meu avô pegando uma bicicleta para fazer cobrança numa cidade pequena. Meu Deus. Nem existe isso mais, imagina, cobrança. Ele ia direto na pessoa para fazer cobrança. E eu lembro do meu pai, que meus pais têm comércio até hoje, né? E eles tendo ali a primeira experiência que eu vi de ver a fichinha de crédito da pessoa, ligar para pegar referência, né? E hoje são coisas que ainda existem em alguns lugares, mas a gente acaba vendo que não é tão mais comum, né? Hoje a gente está passando por uma fase muito poderosa, que a velocidade das coisas, a forma como as coisas acontecem, é totalmente diferente, né? Então hoje a gente tem o advento a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem o advento da inteligência artificial, apoiando tanto na parte de crédito e cobrança. A gente está vivendo um momento muito legal também que, principalmente para pessoa física, né? Quando a gente vai analisar o crédito de pessoa física, a gente está saindo dos dados comuns, né? Que a gente sempre me acostumou, né? Que é o negativo. Será que tem protesto? Será que tem negativo? E coisas nesse sentido. A gente está indo para uma amplitude maior. Algo que eu posso até falar que o Brasil é um pouco atrasado em relação aos outros estados, outros países, né? Porque o dado positivo, por exemplo, é algo novo para a gente. A gente não aprendeu a analisar o crédito dessa forma. E a gente está aprendendo ainda, né? Ainda no PJ tem algumas coisas para avançar também, né? Sobre comportamento das empresas, como que a gente pode avaliar esse tipo de situação. E levando um pouco para a área da cobrança, a gente percebe uma velocidade e uma hiperpersonalização muito maior na hora de abordar o cliente, né? Aquela cobrança abusiva que a gente já acostumou a ver há muito tempo atrás, hoje já não existe, né? Hoje a gente consegue ver pessoas entrando num chat de WhatsApp ou iniciando uma conversa através de algum portal específico e gerando uma autonegociação e fazendo o próprio pagamento. A gente vê os discadores, né? Que antigamente você conseguia... Para você ter a produtividade hoje para que você precisa para conseguir ligar para uma base enorme e massificada de cobrança, você precisaria de muitas pessoas e hoje você consegue com uma equipe mais reduzida fazer esse tipo de trabalho também. Então, quando a gente pensa no futuro, eu consigo ver a tecnologia entrando muito mais forte. Só que ao mesmo tempo que tem a tecnologia entrando muito mais forte, existem os princípios básicos de crédito e cobrança que a gente não pode esquecer, né? Que é conseguir monitorar as métricas, conseguir medir o risco, né, que a gente tem ali em relação à política de crédito, né? Então, eu percebo muito ainda que tem empresas que não escrevem, não têm escrita ainda como vai funcionar a política. Então, tem uma parte humana também que precisa ser bem desenhada, né? Então, é isso que eu tenho percebido em relação a esse assunto de crédito e cobrança como perspectiva de futuro. Eu acho que tem uma parte muito forte da tecnologia, mas tem uma parte humana também que a gente não pode deixar de lado. Então, a gente precisa também dos dois mundos unidos. Certo. E falando sobre a inteligência artificial, você vê isso
para um futuro próximo, Sim. porque já está batendo a porta, né? Sim. Como uma oportunidade ou um desafio? Não, uma oportunidade, com certeza. Eu gosto de contar essa história porque eu e o Tambellini, a gente tem a gente gravou muito tempo nossa, eu tô aqui no negócio e não sai o nome. Um podcast. Um podcast chamado Credcast. E um dos episódios... Credcast. Ah, que interessante. Exatamente. Vamos gravar num Credcast. Vocês vão também? Não, tô falando que eu achei diferente, né? Mas o nosso, a gente teve que colocar um i. A gente queria fazer com o D mudo, mas já tinha um. A gente teve que inovar ali. Teve que... Mas assim, enfim, pessoal. A gente fez um que o nosso convidado foi o próprio ChatGPT. O que a gente fez? A gente pegou o ChatGPT, claro que o modelo pago na época, acho que nem tinha esse modelo último que a gente tem agora, que é o 4.0. E a gente gerou olha que interessante, né? A gente fez um prompt para o ChatGPT gerar uma carteira de cobrança com até, sei lá, 150 CPFs ali fictícios e com características específicas. Para começar, o ChatGPT ele fez a própria base para a gente simular o que a gente ia fazer com ele. Então já foi legal por causa disso. Depois que a gente fez esse processo, a gente começou a pedir para ele fazer uma análise para a gente entender a carteira que tínhamos em mãos. Ele fez uma análise, assim, que, vamos dizer, precisa de um estatístico para poder fazer aquela análise que ele fez daquela carteira de cobrança. E aí ele deu características específicas, usou todo um métodos específicos lá. Eu não sou estatístico, tá, gente? A hora que ele começou a mostrar as matrizes lá, o que dá para fazer e tudo mais, eu falei assim, caraca, olha só o que ele trouxe pra gente de informação. E no final ele conseguiu clusterizar 4 segmentos de potencial de recebimento de carteira, para a gente poder fazer estratégias diferentes com base naqueles 4 segmentos que tinha dentro daquela carteira. Ou seja, a própria inteligência artificial, ela gerou o exercício simulado. A gente poderia ter subido uma carteira verdadeira, mas ela própria gerou o exercício simulado, ela própria estudou a base, ela própria entendeu a base e ela própria trouxe a estratégia da base. Meu Deus. Ou seja, é um negócio de maluco. Ai, meu Deus, até assustador, né? E aí a gente vai para um lado, né? Que a gente tem a parte da cobrança, que tem a parte conversacional, né? Que, falando de cobrança em si, né? Tem a parte conversacional da cobrança, que é como você interage com o seu cliente. A gente já está vendo simulações, a gente participa de grupos, né? Esses dias mesmo mandaram lá, olha aqui a simulação da cobrança via ChatGPT dentro do WhatsApp de uma grande assessoria do mercado. Poxa, gente, assim, era infinitamente melhor, às vezes, que até um humano ali fazendo a negociação daquele momento. Então, tipo assim, tinha uma perspectiva muito legal. E também, aí vou trazer um pouquinho do outro lado que eu tô, porque eu tô tanto junto com o Tambellini lá, né, desenvolvendo o canal do Tabelando, e também tô na Assertiva. A gente, por exemplo, dentro da Assertiva, a gente tem hoje um CRM de cobrança, que o nosso time de dados, ele conseguiu, através de inteligência artificial, conseguir analisar carteiras de cobrança. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele vai lá, ele sobra uma carteira de cobrança e naquele momento eu já peço para ele fazer o que a gente chama a gente deu um nome de cobrança inteligente. A gente faz uma análise da cobrança da carteira em si e eu já consigo ter uma noção de o potencial de recuperação de cada característica de cada carteira. E de acordo com o potencial de recuperação, eu tenho uma estratégia diferente, né? Isso dentro do cenário de inteligência artificial. Claro que, poxa, Guilherme, mas esse negócio de segmentação de carteira, isso já existe, né? Sempre existiu. Sempre as pessoas fizeram estratégia de segmentação, como fazer. Pode ser uma segmentação por produto, pode ser uma segmentação por escoragem, N situações. Mas a gente está vendo agora diante de um modelo que quanto mais dados a gente tem, a inteligência artificial consegue, de alguma forma, ter um entendimento que consegue trazer para a gente isso. Isso eu estou falando do modelo de cobrança, né? Certo. Quando a gente avança para o crédito e a gente começa a ver a possibilidade de análise de dados de outras características que antes não eram utilizadas, isso você começa a ter um potencial muito maior. Porque qual que é o lance do crédito, né? Quem trabalha com crédito aqui, que nos assiste, né? Geralmente o crédito ele é muito falado como assim,
O crédito foi feito para não poder, o vendedor ficar bravo, né? Para não vender. Para não vender, né? O crédito atrapalha eu vender. Não, o crédito, na verdade, foi feito para você vender da maneira correta. Mas vamos dar um exemplo dentro do cenário de pessoa física. Hoje, se você pegar qualquer score de mercado, se você vê uma pessoa que tem um protesto, o que acontece imediatamente com o score daquela pessoa? Cai. Exatamente. E às vezes é um protesto assim, a gente sabe que tem características de protestos indevidos, a gente sabe que muitas vezes pode ter sido um engano, esqueceu de pagar, qualquer coisa do tipo, mas a pessoa tem um comportamento que às vezes a gente não está conseguindo visualizar, né? Hoje uma grande dor de mercado que a gente tem é o tal do faturamento presumido, né? Faturamento presumido, renda presumida não é uma informação tão fácil de você conseguir inferir, né? Os estatísticos fazem todo um trabalho para conseguir fazer essa inferência. E lá na Assertiva, poxa, a gente trabalha muito forte isso também. Mas a gente conhecer essas características, a gente consegue ter um potencial muito legal de você poder ceder crédito e conseguir ter segurança com isso. Pô, tinha estatísticas que a gente viu aí dos últimos birôs, últimos estudos de mercado, a gente viu 70 milhões de inadimplentes, falando do cenário de pessoa física. O que representa 70 milhões em quantidade de pessoas economicamente ativas? É enorme. Uhum. É como se a gente tivesse, sei lá, mais de, não sei a estatística agora, mas mais de 70% da população com algum tipo de negativação. A gente teve até um esforço do governo federal agora, né, para fazer o programa Desenrola. A gente viu que teve realmente um percentual de recuperação bem legal, tal. Ainda tem algumas dúvidas, né, porque teve o Desenrola, teve pessoas recuperando, mas você vai ver as estatísticas dos birôs, ainda parece que não mudou nada, ainda tem a mesma quantidade de negativados, né? Você fala assim, mas o que está acontecendo? Por que não muda esse número? É uma incógnita, né? A gente não sabe falar sobre isso. Mas é uma característica da inteligência artificial. Ela vai conseguir ter dados que talvez nos ajudem a entender melhor na hora de ceder esse crédito. Então, eu acredito que tem um potencial enorme de mercado, né? E hoje a gente ainda vê muitos empresários, assim, não está errado, acho que cada um tem que avaliar da forma que acha que é possível, muito preso no negativo, muito preso na informação que tem lá no protesto, que tem lá nos birôs e assim por diante. E a gente não consegue visualizar, talvez, outros cenários. Eu lembro muito bem uma oportunidade que eu tive de participar de um CMS, né? O CMS é um evento que tem aqui em São Paulo, muito conhecido, tal, sobre o cenário de crédito e cobrança. E eu lembro de um episódio de uma empresa, pode citar o nome da empresa? Acho que não tem problema, né? Porque é uma coisa positiva, né? Sim. Mas o Mercado Livre, estava conversando um dos heads de crédito do Mercado Livre, ele estava comentando sobre um produto de crédito do Mercado Livre para PJs. PJs que vendiam através da plataforma. E aí ele contou um caso que me chamou muita atenção. Ele falou assim, tinha um determinado produto, não lembro o produto agora, mas um determinado produtor lá numa cidade do interior de um estado, uma cidade pequenininha. E todo mês ele vendia a mesma quantidade no Mercado Livre. E aí, aquilo, eles começaram a se perguntar, mas por que ele só vendia aquela quantidade todos os meses? E aí, diz que fizeram um trabalho de campo, né, foram ver e tudo mais, conversaram. Ele só vendia aquela quantidade porque ele tinha um galpão que só podia produzir aquela quantidade. E aí o head de crédito lá, com essa informação em mãos, foi lá, cedeu crédito para ele poder investir, montar um galpão maior, com uma taxa legal e assim por diante. E ele teve uma oportunidade de poder investir no próprio negócio e transformar aquilo, poder vender mais depois. Crescer. Né? E você percebe? Se esse cara de uma cidade pequena fosse num grande banco para conseguir talvez um crédito que fosse necessário para ele montar um galpão industrial maior, talvez ele conseguiria? Talvez não. Talvez não. Uhum. Então tem informações quando a gente vai para crédito e cobrança que às vezes não são tão visíveis como a gente gostaria. E às vezes a gente deixa de ceder crédito porque a gente não tem a visão completa. Então, quando a gente vê os dois cenários, tanto de crédito quanto de cobrança, a inteligência artificial talvez ela pode trazer algumas características de dados e informações que a gente pode analisar que talvez não estão dentro
sei lá, daquele leque de informações que a gente está acostumado a ver. Sim. Entendeu? Talvez mais assertiva também. Exato, né? exatamente. Guilherme, no programa Tabelando com o Tambellini, vocês abordaram vários aspectos do setor, né? Quais temas você considera que foram os mais relevantes para os profissionais de crédito em 2024? Tá. É até difícil responder essa pergunta, porque toda terça e quinta tem vídeo, né? Quem grava é o Tambellini. E eu também faço muito conteúdo também, porque eu faço muito webinar lá na Assertiva. Até vou deixar um convite aqui, a gente vai ter um evento na semana que vem chamado Jornada Simplifica, que vai ser um evento só falando sobre cobrança, que vai ser lá da Assertiva. Então vai ser super legal, vai ser totalmente online, as pessoas vão poder assistir, tá? Vai ser ao vivo. Mas ali dentro do canal, a gente sempre está buscando o que está falando naquele momento, né? Então, por exemplo, tempos atrás a gente teve um alvoroço de mercado, trazendo para o mercado, falando de cobrança agora, né? Sobre o 0303, né? Porque até então, ligações de cobrança estava sendo encaixado dentro do 0304. Até então estava assim. Isso eu nem sabia. Eu só vi 0303. 030. O 0303 ele era somente para telemarketing. Então, aquelas empresas de call center que faz vendas e tudo mais, eles tinham que utilizar o 0303. E aí foram lá, fizeram todo um esforço para que, poxa, querendo ou não, cobrança é uma atividade legal, é você poder receber aquilo que é de direito. Então, assim, totalmente protegido pela Constituição e assim por diante. E aí eles foram, acho que tacaram na mão da Anatel, poxa, isso daí vai atrapalhar ter o 0304, imagina o quanto que vai cair de atendimento telefônico e tudo mais. Aí, do nada, acho que alguém lá da Anatel falou assim, não, então tá bom, vamos deixar o 0304 de lado e vamos fazer o 0303 para cobrança também. Ou seja, eles deixaram pior ainda, porque eles misturaram o telemarketing junto com cobrança. Tudo no mesmo lugar. Nossa. Então, assim, aí a gente entra, discute, fala sobre isso, a gente participa de fóruns para falar sobre esse tipo de assunto. Eu acredito que eu não vi os últimos fechamentos desse assunto, mas ainda está rolando, porque ia ter consulta pública, ia ter um monte de coisa sobre esse assunto, né? Aí, poxa, como que é uma solução para resolver isso? Pô, a gente foi no mercado e tentou achar alguém que falava sobre steer shaking. O que é steer shaking? É aquela ligação telefônica que quando você bate o olho tem a marca da empresa, sabe? Sei lá, é a C&A que tá me ligando, a Riachuelo que tá me ligando, tá lá, o steer shaking. Isso é uma tecnologia que talvez pode ajudar a evitar essa questão do 0303. Então, esses dias atrás a gente começou a perceber também, trazendo para o cenário de crédito, muita gente com dificuldade em relação a achar dados de negativados por causa da indústria do limpa-nome. Poxa, a gente teve a oportunidade, o Adolfo está aqui atrás das câmeras aqui, a gente chamou ele para poder entrevistar, porque a gente está sempre antenado, vendo as situações que está acontecendo. Então, a gente, por exemplo, teve uma vez que a gente falou sobre fraude também, é um assunto que a gente conversa bastante. A gente fez um assunto sobre call centers fraudulentos, né, que usam as empresas os fraudadores estão usando até call center para poder fazer fraude e assim por diante. A gente recebe ligação todo dia, né? Exatamente. Então, hoje em dia o negócio está profissional, né? Exato, exatamente. Então, é uma coisa que a gente está sempre antenado, trazendo mais conteúdo sobre isso. Então, de toda terça e quinta a gente tem os conteúdos. Isso trazendo para dentro do portal. E aí, a gente hoje teve até uma live aqui que a gente já fez, né? Não sei se a gente ia falar mais sobre isso, mas a gente criou um novo portal, né? E dentro desse portal, hoje, por exemplo, tem uma inteligência artificial que a gente treinou, essa inteligência artificial, para falar só sobre assuntos de cobrança. A gente fez alguns comparativos, né? A gente pegou o ChatGPT, pegou a nossa inteligência artificial, que é a TAI, que está lá dentro do portal Tabelando com o Tambellini. Então, se você quiser acessar e conhecer a TAI, é totalmente gratuito, tabelandocomtambellini.com.br. E faça uma pergunta comparando os dois. Faça uma pergunta sobre crédito, mas tem que fazer uma pergunta sobre crédito e cobrança. Se você perguntar sobre Big Brother, vai dar errado, não vai dar certo. Mas faça uma pergunta lá, por exemplo, sobre crédito e cobrança para o ChatGPT e para a TAI. Você vai ver que tem a característica é totalmente diferente, porque aqui é um especialista falando. Certo. E aí, como que a gente criou isso? A gente criou com toda a nossa base de conteúdos, né? Por exemplo, o Tambellini já escreveu 2 livros sobre cobrança. Então, ele tem um livro chamado Histórias de Cobrança. Puxa, o outro fugiu o nome agora.
depois eu vou lembrar. Mas ele tem um outro livro também sobre cobrança. Uhum. Então, esses 2 livros também fizeram parte dessa base de conhecimento para poder treinar a inteligência artificial. Então, a gente está sempre produzindo conteúdo em relação a isso. Bacana. Bem interessante. Agora a gente vai falar de um projeto bastante interessante, né? Tá? Que você está liderando. O Portal Educacional de Treinamento de Sim. Crédito e Cobrança. Sim. Pode contar um pouquinho mais pra gente Sim. sobre essa iniciativa? Eu acho que eu antecipei, né? Eu tava falando dele agora. Mas então, assim, trazendo características, né? Então, poxa, o Tambellini tem o trabalho dele, ele trabalha na FICO, ele é o idealizador inicial ali do projeto Tabelando com o Tambellini, porque o Tambellini, para mim, é como se fosse um pai também, né? Um pai nesse mercado de cobrança e tal. A gente tá junto há muito tempo. Eu tava até pegando aqui que a primeira vez que eu tive contato com o Tambellini foi gravando um webinar também. Então, a gente ia fazer um webinar lá na Assertiva. Eu lembro até o tema, era sobre escoragem na cobrança. Quais são os scores que existem para você utilizar na cobrança, né? Uhum. E aí eu lembro até hoje, até esses dias eu peguei um print desse conteúdo, foi um conteúdo em 2017 ou 2018, se eu não me engano, que a gente fez a primeira vez. E de lá para cá a gente se aproximou, ele foi criando conteúdo, a gente foi fazendo coisa junto. E o portal, ele é uma reunião um local onde, para quem quer se desenvolver e quer ter mais conhecimento sobre crédito e cobrança, lá é o local, tá? Então lá tem sim os produtos que a gente está vendendo lá dentro, né? Então tem curso, tem mentorias, tem também toda a parte a gente está lançando um curso agora para operadores, por exemplo. Então, por exemplo, a empresa quer contratar para treinar os operadores de cobrança. Poxa, a gente fez um curso para isso, mas tem cursos desde o mais básico ao mais avançado. Então, assim, o portal, ele contempla hoje toda uma estrutura para poder ajudar as empresas nesse sentido, tá? Então, é bem simples acessar lá, você pode acessar hoje, é totalmente gratuito. E como eu disse, tem a inteligência artificial que fica logo no cantinho ali, que é a TAI, né? Tá. Que é o robozinho, tá em amarelo lá quando você acessa. E aí você pode fazer algumas perguntas lá e poder coletar várias informações ali sobre crédito e cobrança, tá bom? Interessante. Tá joia. Desculpa, Pode Thiago. seguir, pode Deixa eu só, aproveitando esse gancho, fazer mais uma pergunta aqui. Esse projeto, ele vai ser mais focado para iniciante? Ou vocês têm conteúdos também para quem já está na área mais experiente, na área profissional? Vamos dizer Ótima assim. pergunta, né? Então, assim, a gente conseguiu reunir tanto conteúdos para iniciantes, quanto conteúdos muito mais avançados também sobre essa questão de crédito e cobrança. A gente sempre fala que a gente não tem nenhuma bala de prata, nenhum ovo de Colombo, nada do tipo. O que a gente ensina lá são princípios e fundamentos para você conseguir fazer uma boa gestão de cobrança e uma boa gestão de crédito. Hoje, basicamente, os produtos que a gente está ofertando lá, de curso e tudo mais, está muito voltado para cobrança. A gente ainda vai abrir uma vertente mais para crédito também. Mas, basicamente, assim, quando se trata de cobrança, quais são os indicadores, quais são as métricas que a gente tem que acompanhar? E dado que eu tenho esses indicadores, essas métricas, como que eu evoluo elas? Então, assim, tem mais de... Hoje a gente tem pelo menos uns 5 cursos, 4 programas de mentorias totalmente diferentes, que a gente ajuda desde uma assessoria de cobrança, que está ali fazendo todo o processo de cobrança para empresas, quanto também departamentos de cobrança também, tá? Então tem conteúdo tanto para credores quanto para assessorias, tanto para gente que está iniciando, gente que está querendo otimizar o processo de cobrança, ou seja, um passo além. Então tem conteúdo para todo mundo hoje. Tá, Legal. Com relação ao portal, eu tenho 2 perguntas. Tá. O que motivou a criação do portal e qual lacuna você e a sua equipe identificaram no mercado? Tá. O que motivou acho que a criação do portal tem muito a ver com o fato de que quando eu e o Tambellini começou a produzir conteúdo junto, a gente foi lá, fez o primeiro Credcast, ele começou também a montar, aí nisso ele começou a montar o próprio canal dele, ele começou a se desenvolver. E a gente começou a perceber que tinha uma aderência muito legal do público, né? Então, tipo assim, os nossos conteúdos hoje são muito bem acessados, muito bem assistidos, né? Tem bastante gente que nos acompanha. Legal. Então, e a gente começou a perceber também que, por mais que assunto crédito e cobrança
toda empresa tem que lidar com isso, né? A grande maioria Uhum. tem que lidar com isso. Ainda não existia algo no mercado com tanta maturidade, né? Que trouxesse um conteúdo mais profundo. Hoje, por exemplo, se a gente falar assim, sobre departamentos de cobrança dentro de uma empresa, ou departamento de crédito, qual que é a figura que a gente tem? Né? Às vezes é a figura o patinho feio que está lá dentro da empresa, mas não, poxa, é um super É só a potencial mais chata. para gerar. Que cobra. Não é? Pois é, né? Mas hoje, tipo, tem tanta abordagem legal que dá para utilizar. Uhum. E a abordagem da cobrança, a gente é super fã, assim. Então a gente gosta desse assunto. E tem um lance muito, muito legal também, porque assim, o empresário que só está preocupado com vendas e não está preocupado em receber depois, né? Porque ele quer acelerar o processo de vendas. Vamos, 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 vamos. E esquece que lá no final, poxa, eu vendi a prazo, eu vendi ali num crediário, eu vendi, sei lá, de que forma que foi. Pô, você tem que receber, senão você vai ter indicadores financeiros dentro da empresa, assim, caindo por terra. Quanta gente que... A gente vê as estatísticas que a gente tem hoje aí no Brasil de empresas que abrem e quantas que fecham. E muitas vezes tem muito a ver com inadimplência, né? Hoje a gente vive num cenário desafiador. Então a gente percebeu isso. E o Tambellini, pô, tem muito mais história do que eu, né? Meu primeiro contato com crédito e cobrança foi agora, foi agora não, né? Já faz um tempo que eu tô na Assertiva. Mas foi lá que eu conheci esse mercado. Uhum. De fato, assim, né? Apesar de já ter trabalhado em outras empresas, mas quando eu mergulhei de fato nesse mercado de conhecer o que é um birô de crédito, o que são informações para tomada de decisão, o que de fato a gente pode fazer para recuperar mais, como que a gente recupera mais. E outra, a cobrança e o crédito é um driver de crescimento para qualquer empresa. Isso é fato. Porque se no crédito eu tenho algo muito bem feito e eu consigo identificar lacunas e oportunidades de vender diferente, de vender mais para um determinado público que talvez eu estou restringindo, poxa, eu consigo abrir a porta de oportunidade aqui dentro na entrada do cliente. E na cobrança, a gente tem uma receita também que é muito importante, que é a receita do cliente que às vezes está inadimplente e que muitas vezes ele não priorizou pagar você, mas ele pode pagar e ele pode voltar a se tornar cliente. Então, assim, a gente sabe que tem estudos aí de marketing no mercado que fala que para conquistar um cliente novo é muito mais difícil do que você manter um atual. Verdade. Então, a cobrança tem um trabalho não só de recuperação do crédito, ele tem um trabalho de recuperação do cliente em si, né? Eu gosto muito de uma história que o Tambellini conta, quando ele ficou solteiro uma época, depois de ter casado e tudo mais, divorciou, e ele fala que ele estava num momento meio nebuloso da vida dele. Tava devendo e tudo mais. Eu conto essa história porque ele conta para todo mundo. Então, Tambellini, autorizado, né? se você estiver assistindo aqui, eu tô contando a sua história. E ele fala que um dia ele recebeu uma ligação de uma empresa bancária e tal, e ele falou, e ele já queria despistar, né, porque ele tava devendo e tal. Poxa, não, deixa pra lá esse negócio e tal. E ele já falou, não, vou ter que desligar. Não, falou assim, mas o senhor Tambellini, você sabe que o que você tá fazendo hoje vai tornar uma bola de neve? Tipo, a mulher teve uma abordagem super humanizada pra poder mostrar pra ele, porque ele tava sempre pagando lá o mínimo do cartão, por exemplo. E foi ali que ele, puxa, teve um estralo, né? E a cobrança tem esse trabalho, né? Tem um trabalho educativo dentro da cobrança. Porque às vezes a pessoa... Hoje no Brasil parece que a gente ainda não tem uma educação financeira de base, né? Para ensinar as pessoas a importância de você ter por exemplo, você ter um bom nome, para você conseguir ter crédito, para você poder financiar algum estudo, financiar a sua empresa, financiar um negócio. Parece que a gente não tem isso bem estabelecido, É aquilo, né? que os nossos avós diziam, né? Ai, Sim. você só tem o nome. Se você sujar o teu nome, você não tem mais nada. Não era isso que a gente ouvia no passado? Exatamente. E, na verdade, isso existe, deve existir para sempre, né? Porque, realmente, isso não é só para nós, né? Para todo mundo. Você tem o nome e você tem que prezar por aquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa que o Tambellini trabalha, que é a FICO, né? A sede fica fora do Brasil. E lá tem o FICO Score, que, tipo, é o suprassumo do score. Tipo, tipo assim, se você tem um FICO Score negativo, possivelmente você não consegue fazer um monte de coisa dentro dos Estados Unidos. E ele conta uma história de um funcionário da FICO que foi até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto e tal, o cara da imigração chamou ele no canto e falou assim, você sabe quem eu sou? Você sabe
pra me dar aquele score, que você começou a brigar com o cara por causa do score dele que ele tinha lá, né? O cara da imigração. Falou assim, eu nem te conheço, senhor, eu só trabalho na empresa, né? Mas é porque lá eles levam muito a sério essa questão do score. Porque isso é um potencializador mesmo. Tipo, você ter acesso a crédito e não somente ter acesso a crédito. Ter acesso a crédito com juros adequados, com juros reduzidos. Então, você consegue ter realmente um potencial de consumo muito maior. Então, a gente tem esse desafio. Hoje, no Brasil, por exemplo, você vai ver um crédito imobiliário ou qualquer coisa do tipo e já começa em 9%. Isso que eu ia falar, o problema é que os juros aqui no Brasil são absurdos, né? Então, talvez abusivo, aquilo... né? É abusivo. Talvez aquilo que você falou daquele número, eles fazem um evento para te ajudar a limpar o nome, mas aquilo não está mudando. Exato. Por quê? De repente, o que ele está te propondo não está sendo vantajoso para que você negocie, enfim, sei lá. Ou você negocia e já fica feliz porque limpou o nome e vai lá e suja o nome de novo, enfim, não sei. Exatamente. Porque os juros, infelizmente, não ajudam. Né? Exatamente. Então, assim, características de países que têm juros menores o nível de inadimplência também está adequado. Também vai ser menor, exatamente. Então, você tem todo um contexto econômico também que se refere a essa questão de crédito e cobrança também, que é muito importante. Então, assim, quem está nos ouvindo hoje, se você trabalha com crédito e cobrança, tem que ter muito orgulho do que você faz. Porque, querendo ou não, se você não consegue, de fato, visualizar isso, né? Às vezes, talvez tenha aquela pessoa que está começando... Aí tá lá na cobrança, meu primeiro emprego. Não, cara, você é um recuperador de gente. A gente fala isso. Isso é verdade. Você é um recuperador de gente. Já imaginou, tipo, você tá conseguindo talvez convencer aquela pessoa de que, poxa, você tá nessa situação, mas você não pode ficar nessa situação, você tem que mudar. E quando vai pra empresa, a mesma coisa também. Né? A importância de você ter um fluxo de caixa, de você ter realmente, se você tem um problema de inadimplência, você não consegue financiar nem o longo prazo do que você vai fazer. Então, tem toda essa característica, né? Certo. Aproveitando esse gancho que você falou do orgulho, né, que a pessoa deve ter da área de crédito e cobrança, eu queria saber de você sobre as habilidades que esses profissionais eles precisam desenvolver. Sim. Bom, já a gente trabalha lá na Assertiva, principalmente falando de crédito, a gente trabalha com muita gente que é analista de crédito, que avalia crédito e tudo mais, né? E a gente percebe que o analista de crédito, né, a pessoa que vai fazer uma aprovação de crédito, ela tem um feeling diferente, parece, né? Parece que ela sente alguma coisa diferente ali naquele momento. Só que o feeling é uma coisa totalmente que a gente não consegue... sei lá, colocar num lugar pra gente medir aquilo lá. É individual, né? Então, assim, quando se fala de crédito, poxa, é importante que a pessoa seja analítica, que ela consiga ler nas entrelinhas as informações, mas principalmente que ela se atualize, porque a gente está passando por um momento que talvez, futuramente, talvez até a atividade de analisar crédito se torne muito mais automatizada. A gente já começou a ver que, lá atrás, quando você ia consultar crédito de uma pessoa, você tinha fichinha e tudo mais. Hoje não, você tem isso é uma realidade não para todas as empresas, mas para quem tem crédito massificado, já tem motores com inteligência artificial e assim por diante, modelos estatísticos para você ter um próprio score, né? Hoje as empresas estão buscando scores personalizados. Então, assim, é uma coisa que está começando a crescer. Então, acho que uma das coisas que quem vai querer trabalhar com crédito é importante que você conheça esses modelos, que você se desenvolva, conheça cada vez mais esse cenário dentro do crédito. Quem vai trabalhar com cobrança, eu acho que é muito importante ainda você ter habilidades de comunicação, relacionamento. Eu acho que você fala assim, poxa, Guilherme, mas a inteligência artificial já não vai fazer isso? Sim, mas tem uma etapa, tem uma parte ainda que a pessoa vai depender do humano, né? Não é totalmente, tipo assim, o pessoal vende uma bala de prata, né? Esses dias eu vendo algumas reportagens de gente falando, coloquei a cobrança, melhorei não sei quantos % e tal. Tá, mas tem uma parcela da população que ainda não vai se acostumar com isso. E a gente precisa estar pronto. Então, você ter toda essa habilidade de comunicação, de conseguir conversar, tentar entender o cenário. Então, é um conjunto de hard e soft skills ali que é preciso. E, com certeza, você está se atualizando. Porque se tem um mercado que sempre está mudando e trazendo novidade, é esse mercado de crédito e cobrança. Sempre tem coisa nova no mercado aparecendo. Então, é super legal por causa disso. Legal. Tá, e na sua opinião, então, seguindo nessa linha, você acha que os treinamentos, por exemplo, hoje, ele tem que seguir uma linha mais tradicional? Ou você acha que
precisa ter coisa mais moderna, coisa Sim. mais dinâmica, um complemento dos dois? Eu acho que é um complemento dos dois. Por que eu falo isso? Porque existem fundamentos básicos que ainda pautam a atividade de crédito e cobrança. Então, você precisa conhecer muito bem alguns fundamentos. Então, assim, mas, poxa, mas eu vou ter que ver ainda esse conteúdo sobre, poxa, mais uma vez a política de crédito, mais uma vez o CES do crédito e assim por diante, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, né? Mas isso pauta a sua forma como você vai lidar com as coisas que estão acontecendo agora, né? Mas é importante também você ter uma etapa onde você consegue, vamos dizer, falar, até para falar um pouco sobre mentoria, né? Que a gente trabalha bastante com isso. A mentoria, ela precisa trazer sim o conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo ela tem que provar que a pessoa conseguiu aplicar aquilo na prática. Então, uma das coisas que a gente preza dentro do Tambellini, sim, nós ensinamos o tradicional, sim, temos o tradicional, mas se o tradicional não conseguir transpor a barreira para trazer velocidade, hiperpersonalização na hora de conceder crédito e todas essas coisas, não serviu de nada. Então, o método de ensinar, ele muda. Porque o método de ensinar, principalmente quando a gente traz para adulto, né? A gente tem como que chama aquele método para adulto? De ensino para adulto? Agora eu não vou lembrar. Mas, basicamente, o adulto aprende como? Fazendo, né? Então, a gente sempre tenta trazer novas tecnologias, outras coisas para poder ensinar esse processo de aprendizado, para tornar ele muito mais acelerado também. Perfeito, Bacana. muito obrigada. Guilherme, nosso papo já está encerrando, chegando legal. ao fim. Antes de encerrar, eu queria pedir para a nossa audiência seguir as nossas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo na tela. Estamos no Instagram, YouTube, Spotify, siga a gente por lá. Guilherme, para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e associados interessados em evoluir profissionalmente com novas estratégias? E vou deixar um espaço também para você divulgar suas redes aqui. Legal, bacana. Então, assim, pessoal, eu acho que o mais importante é aquele senso de não conformidade, né? Acho que é uma coisa meio padrão, assim, mas, sempre tá buscando novas informações, conhecendo mais o mercado. Uma coisa que é legal também a gente fazer é benchmarking, né? Acho que a gente tem que se unir um pouco mais, né? Pô, me conta, senta com outro gerente de crédito também de uma outra área. Troca figurinha, conversa, tenta entender. E hoje tem muito conteúdo legal na internet também. Não só do Tabelando com o Tambellini. Tem outros canais também super legais aí que a gente pode divulgar e a gente pode falar mais sobre isso. Então, assim, a gente está percebendo que está tendo uma abertura para ouvir profissionais muito bons para falar sobre esse assunto, né? Como que a gente consegue aprimorar essa área de crédito e cobrança dentro das empresas e não somente ser uma área de crédito e cobrança normal, mas uma área de crédito e cobrança estratégica, né, que consegue gerar resultado, gerar negócio. Então o meu recado principal é, poxa, não se conforme, busque mais informações, converse com outras pessoas, tente entender o mercado, participe de fóruns, participe de eventos também, para você poder conversar e tentar entender um pouco mais. Quem está iniciando na área de crédito e cobrança também, não encare isso como um emprego de passagem, né? Principalmente quem trabalha com cobrança. Existe muita oportunidade nesse mercado, existe muita empresa e dá para crescer demais. Tem muito empreendedor bom nessa área. Então, acho que é bem legal você abrir os olhos em relação a isso. Sobre onde você consegue nos encontrar. Você consegue encontrar eu, Guilherme, no LinkedIn. Então, Guilherme Alonso. Até uma característica legal que o meu Alonso é com C cedilha, tá, gente? Então é muito fácil de achar. Teve um erro de digitação na família, tem uma metade com S e outra com C cedilha, sem problema nenhum. O meu Alonso é o errado, mas tá lá, Guilherme Alonso. Eu já passei para minha filha também, já o errado também já fica, vai já seguir, prossegue. agora já foi. Então você consegue achar facilmente no LinkedIn. Tem as redes sociais também do Tabelando com o Tambellini, então @Tabelando com o Tambellini, tem o site tabelandocomtambellini.com.br, que você vai ter lá o blog, a TAI, né, que é a inteligência artificial. Então já acessa lá, começa a conversar com ela. Então tem também o Instagram, que a gente tem o @ né, do Tabelando com o Tambellini. Tem o LinkedIn também. Tem o próprio LinkedIn do Eduardo, que ele produz muito conteúdo lá também, que é Eduardo Tambellini. Você consegue achar fácil também. E eu também vou deixar o convite também para conhecer também as redes sociais da Assertiva, que é a empresa que eu também trabalho hoje, né?
Então, a Assertiva também produz muito conteúdo sobre crédito e cobrança. Vale muito a pena acompanhar a gente por lá. Então, o meu convite, eu não sei quando que vai ser o episódio, mas se... Era para falar isso ou não podia falar? Não tem problema. Problema nenhum, pode Então, ser. tá bom, então... Porque às vezes eu não sei se a gente fala que tá ao vivo, não lembro. Mas a gente vai ter um evento chamado Jornada Simplifica. Fora, caso você perdeu esse evento, você pode entrar no YouTube da Assertiva, que tem muito conteúdo legal lá que a gente já gravou. E também temos um blog também, blog.assertivasoluções.com.br. Também tem muito conteúdo sobre crédito e cobrança. Tá bom? Então, acho que esses são os recados especiais aí que eu queria deixar. E agradecer demais, assim, a participação. Obrigado a Kim, obrigado, Thiago, obrigado pessoal também que está atrás das câmeras aí também produzindo. Fico muito feliz. Obrigado, Adolfo, também, pelo convite, para convidar a gente aqui para poder estar participando. A gente fica super feliz mesmo de poder estar falando de um assunto que a gente gosta demais. Isso é bom. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Fica um convite para uma próxima, Claro. porque a gente sabe que tem bastante assunto. Com O certeza. pessoal que nos segue, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, Muito tchau. obrigado, pessoal.